Hoje o Mundomar, o quadro Café com Mané, vai entrevistar uma pessoa que fez história e ajudou a mudar completamente o setor náutico na Bahia, fortalecendo a economia do mar, como a gente sempre fala. Scheffer Yachts apresenta Mundomar. Oferecimento: Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatlux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Tenho o prazer de entrevistar e bater um papo aqui com o grande Zacarias, que fez aí muita coisa, inclusive coisas para entrar na história e servir de exemplo para o resto do Brasil. Como podemos começar com o saque náutico, né? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a presença de vocês aqui na Bahia e das informações que você trouxe aqui, uma palestra maravilhosa que fez no nosso congresso. Obrigado. Muito enriquecedora, ajudou bastante as nossas diretrizes aqui. Obrigado, amigo, obrigado. E como é que foi essa ideia de criar um espaço belíssimo, que é o saque náutico, que hoje aí acaba auxiliando de várias formas o setor como um todo? Bom, na verdade, o saque hoje criado, chamado Saque Náutico Serviço de Atendimento ao Capitão, foi algo que funcionou com a gente de maneira informal. Hoje ele tem caráter formal através do decreto do prefeito Bruno Reis, mas há um tempo atrás, por cerca de 10 anos, nós operamos aqui uma ONG chamada Centro Náutico da Bahia. Essa ONG eu criei e dirigi durante um bom tempo e ela trabalhou em 3 vertentes. Primeiro, captação de eventos náuticos internacionais. Segundo, a área social, formando jovens carentes nos cursos de vela, remo e canoagem, e depois cursos profissionalizantes, e também a atração de novos investimentos do segmento da economia do mar, economia náutica. Na época que atraímos as regatas, nós sentimos as dificuldades que existiam para você legalizar a presença dos velejadores e das embarcações. Velejadores estrangeiros que chegavam para competir a regata. Competir a regata, exatamente. Não só os velejadores e as embarcações, mas também os itens de reposição. Grandes regatas vêm com contêineres para substituir peças, entra gente, sai gente, entra peça, sai peça, então tudo isso era uma realidade nova que nós não sabíamos como lidar e fomos nos aproximando dos órgãos que fazem esse processo protocolar, no caso a Marinha, através da Capitania dos Portos, no caso a Receita Federal e a Polícia Federal. Nos aproximamos, tivemos a boa vontade de todas essas instituições, como temos ainda hoje, sem eles nada seria possível. E o saque, de certa forma, funcionou de maneira informal. Só que agora, mais tarde, a envergadura da náutica como um todo é muito maior e a prefeitura abraçou essa causa náutica e resolveu fazer o saque de maneira formal, quebrando uma série de parâmetros e dificuldades naturais desses protocolos. Então quer dizer que o saque náutico ele está dentro de uma perna de uma secretaria do município. Perfeito. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da secretária Mila Paz, teve uma sensibilidade imensa para abraçar a questão náutica. Mas isso tudo começou um pouco antes, para ser bem justo. Em 2017, a prefeitura, na gestão ainda do prefeito ACM Neto, começou a pensar Salvador do futuro, que alternativas temos. E aí eu fui convidado, junto com 2 outros economistas que pensam sobre o tema desenvolvimento urbano e planejamento, que foi Valdec Ornelas, que foi ministro e senador, e Marcos Alban, que é o professor da Universidade Federal. E nós começamos a pensar alternativas e coube a mim desenvolver a parte náutica através de uma estratégia de desenvolvimento da economia náutica do município de Salvador. Essa estratégia pontuou 19 programas e 57 projetos. Olha. Ou seja, foi um procedimento que teve início, meio e o fim a gente ainda não vê. Mas ele está sendo cumprido, ou seja, a estratégia preconizou uma série de ações e aos poucos, na medida das possibilidades e dos recursos, da natureza de cada caso, a gente está começando a colocar isso em prática. Começou com a criação de um comitê náutico,
que hoje funciona, que é um órgão colegiado e que indica as diretrizes, as demandas, as deficiências, os problemas na área náutica. Mas esse colegiado é formado por quem? Esse colegiado é formado por 4 instituições da prefeitura, 4 secretarias, a sociedade civil, talvez a mais importante delas, não é? As marinas, os clubes, as entidades que operam no segmento náutico, a Universidade Federal, o próprio governo do estado, os órgãos federais que trabalham. Então, temos, digamos, todos os atores do processo ali presentes, né? O Aleixo Belov, do Museu do Mar, e essa estratégia criou um comitê náutico, sugeriu a criação de um salão náutico que foi feito no ano passado e será reprisado esse ano, criou o saque náutico e uma série de outras ações que estão em curso ou já foram executadas. Zaca, o papel fundamental nisso tudo que a gente tem visto aqui é ter a pessoa certa, a pessoa que é do meio, que conhece o meio, dentro de uma instituição pública, para poder fazer esse elo, de fato, entre público e privado funcionar. Então fosse essa pessoa que tivesse esse papel fundamental para que a Bahia pudesse avançar, de fato, na economia do mar. Acho que sim, eu dei uma contribuição, outros tantos deram também, né? Mas o caso ficou um pouquinho mais fácil na minha realidade pelo fato de eu ter trabalhado no Estado como funcionário público durante muito tempo e depois me aposentei. E outra que eu acho até mais importante foi eu ter um convívio grande na academia. Eu fui professor universitário por 35 anos. Então procurei dar um tratamento científico, né, a todas as ações que a gente queria conduzir. Ou seja, a náutica já chegou a um ponto em uma envergadura que não pode mais funcionar no palpite, no sentimento. Tudo isso é válido, mas a gente tem que transformar isso em algo com planejamento consistente, com ações bem delimitadas e embasadas, para que o resultado seja o mais eficaz possível. De forma profissional, para nos tornarmos realmente competitivos com o mundo, né? Exatamente. Entrar, de fato, nessa náutica global. Exatamente. Eu lembraria o seguinte, algum tempo atrás, posso estar exagerando um pouco, mas quem trabalhava com o turismo era assim taxado como uma pessoa folgada, ele quer passear, né? O turismo não era visto com a importância que ele tem. Hoje, graças a Deus, isso não mais existe. Né? O turismo ele não era visto como uma economia, de fato, do local. Turismo, né? Não, isso aí quer passear, é um turista, né? Como você falou, é um filósofo, né? Equivocadamente também. Né? A náutica, acho que está mudando também esse cenário. Isso é um monte de riquinho que está querendo se divertir. Não são ricos somente, tem rico, tem pobre, tem gente com pouca renda que tem seu barco, tem seu caiaque, tem seu barquinho de alumínio, tem gente que não tem como ter, mas está se beneficiando. Eu brinco muito nas palestras que eu profiro sobre o tema da economia náutica. Eu boto uma foto assim do Errol Flynn. Errol Flynn foi o primeiro Robin Hood. E o que é que esse cara está fazendo aí? É a náutica. A náutica tem um poder de convergir a riqueza que está na mão de um determinado segmento para um segmento da população menos agraciado através de emprego, de renda. Então, quanto maior o barco, mais você precisa de quê? De trabalhadores, de marinheiros, de marceneiros, de gente que trabalha com motor, com fibra e uma infinidade, como você tem seus referenciais de que cada barco gera de 3 a 5 empregos diretos, né? Um barco gasta 5 vezes mais do que um turista. Um turista embarcado no exterior gasta 5 vezes mais aqui do que um turista normal. Então, todos esses itens começam a ter uma faceta de credibilidade pautado na ciência, pautado no tratamento científico da questão. E isso é de suma importância que o município, que o governo, que todos comecem de fato ver a economia do mar como uma nova, para a gente nova economia, mas uma geradora de emprego e renda que está aí posta, mexendo em várias cadeias produtivas, não só do setor, mas como outras, né, que nós temos em uma cidade normal. Acho que isso é um dos grandes motes para que evolua. Tirar estigma, que já está acabando, eu acho que está começando a acabar, né? Para que a gente possa realmente evoluir esse setor. Mas eu quero voltar aqui no Zaca, que
a Transjactvab, uma grande regata mundial, como nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, na The Ocean Race. Já teve a Transjactvab uma vez em Itajaí também, só que veio para cá, veio por aqui e começou com vocês aqui também, né? Como é que foi isso? Como é que foi captar isso e manter por alguns anos, né? E esse relacionamento com o navegador francês? Nós temos realidades culturais diferentes, né? Mas temos apelos importantes também diferenciados. Se eles estão lá na frente no que diz respeito à náutica como um todo, às embarcações de competição, às estrelas que competem em alta performance, com barcos caríssimos, né? São as Fórmula 1 do mar, nós temos outros apelos. Um deles está aqui de frente, a Baía de Todos os Santos. O outro está na cultura do local. Ou seja, você levar uma regata de um ponto da Europa para outro ponto da Europa é maravilhoso, mas você trazer uma regata de um ponto da Europa para uma cultura completamente diferenciada, como a cultura brasileira e em particular a baiana, né? É um impacto, é uma coisa diferente, isso gera mídia, isso gera um fluxo diferenciado. Então, o trabalho de captação foi feito de formiguinha. Caso a caso, eu batia em portas de várias organizações, deixava um book sobre as potencialidades da Bahia. Não tinha nenhuma marina para parar. Olha só. A gente esperava que as regatas pudessem parar aqui na Baía Marina, essa maravilhosa marina que hoje nós temos, feito pela iniciativa privada, né? Mas essa marina sofreu vários percalços, pessoas se colocaram contra, embargos na justiça, então demorou mais do que a gente esperava, lamentavelmente. E a gente, de última hora, contou com o apoio do governo para montar uma estrutura naquele prédio da antiga Companhia de Navegação Baiana, onde a gente fez uma pequena marina para receber o primeiro dos eventos, que foi o Rally Les Îles du Soleil, que a partir daí começou a vir todo ano. Depois veio a Regata Clipper. Isso em que ano? Péssima data, deixa eu me lembrar, foi em 1997. Posso estar errando uma besteira, mas nós começamos em 97 e fomos até 2006. Foram 9 anos de trabalho, onde nós recebemos 42 eventos internacionais, formamos 4.000 jovens na área de vela, remo e canoagem e formação profissional para atender o mercado que tem ainda grandes carências na oferta de mão de obra qualificada, e atraímos alguns empreendimentos inovadores que não tínhamos na nossa região aqui, como charter náutico, por exemplo. Tu me contaste uma história que eu acho que era interessante contar para o nosso público também. É sobre uma repórter francesa que lhe entrevistou falando justamente nessa capacitação da mão de obra, né? Das pessoas aqui da Bahia, que acabaram tendo a oportunidade de estar dentro, e depois, como tu mesmo diz, né? Tu vê lá nas embarcações, hoje são marinheiros e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Essa história, ela me deixou num aperto, né? Sem me abraçar. Ela teve curiosidade sobre os projetos da área social que a gente fazia na época da ONG Centro Náutico. Ótimo, pô, queria mostrar. Ela aí perguntou se poderia conhecer as casas e os pais das crianças. Nós estamos lidando com crianças com um grau de pobreza muito grande. Crianças que moram em favelas, crianças que tinham pais com problemas sociais graves, como alcoolismo e coisa que o vale. E ela levou dias visitando essas localidades e as casas dos meninos, e depois disse que queria me entrevistar. Tá bom. Ela perguntou sobre a regata, eu respondi tudo, e ela deixou para o final esse aperto. Ela disse assim: o senhor não acha que é uma maldade você trabalhar esses meninos, ensinar eles a velejar? Crianças que, como eu vi, não teriam a menor chance de ter ou comprar um barco. Eu, na hora, teve um anjinho da guarda que me ajudou e me deu uma luz e disse o seguinte: me surgiu a ideia, olha, pior seria eu dizer, olha, você é um pobre coitado, vive num lugar ruim, você não tem direito sequer de experimentar a náutica. Não, nós damos a ele o direito de experimentar. Se ele tiver vontade, força de vontade, determinação, ele vai evoluir. E isso, de fato, aconteceu. Vários dos nossos ex-alunos estão trabalhando no ferryboat, na lancha de mar grande,
capitaneando barcos de 2, 5, 10 milhões de reais. Né? Crianças que talvez não tivessem a oportunidade, outra que não é essa. Muito dessas crianças dessa comunidade a gente sabe que acabaram caindo nas drogas, na marginalidade. É claro que a gente fez uma gota d'água no oceano, mas se todo mundo abraçasse sua gota d'água, né? Talvez você não resolva o oceano, mas você tinha um contingente de águas mais limpas, mais sadias. Acho que... Quantas embarcações e estruturas náuticas hoje, mais ou menos, tem aqui na Bahia, que a Bahia possui? Nossa empresa fez um diagnóstico amplo sobre o segmento náutico de esporte e recreio. Nós temos 47 clubes, marinas e guardarias ao longo de todo o estado. Esses estabelecimentos incorporam cerca de quase 5 mil embarcações. Quase 5 mil embarcações. Qual é o modelo de embarcação, quantos pés aqui que predomina na região hoje? Também temos esse dado. A grande maioria das embarcações estão até 30 pés. Até 30 pés. Né? Observe que a gente não está levando em consideração aí embarcações de pesca, profissionais, rebocadores. Esporte e recreio. Né? 30 pés. Mas um dado importante é que essa pesquisa foi feita de forma evolutiva. E a gente percebe que, ao longo dos anos, o tamanho das embarcações vem crescendo. Né? Observe o seguinte, nós temos uma baía imensa, são 1.000 quilômetros quadrados de baía. Né? É a segunda maior baía do mundo, e eu digo que é a primeira porque ela é plenamente navegável até no inverno. Dizem que a primeira é a Baía de Hudson, no Canadá, mas ela é bem gelada para a gente navegar. Né? Então, aqui você tem 1.000 oportunidades de onde ir. Mas a gente tem que estender essa infraestrutura do destino para além da Baía de Todos Santos e para além dela, porque os barcos crescem de tamanho. Então, se você tem um veleiro de 50 ou 60 pés, para a ida para Itaparica são 12 milhas. Mal você suspendeu a vela, tem que abaixar. Né? Uma lancha de 50, 60 pés, você acelerou um pouquinho, chegou. Mas se você quiser, você vai 30 milhas ao sul, Morro de São Paulo, 70 milhas você vai a Camamu, 100 milhas você vai a Ilhéus, e são plenamente possíveis de serem navegadas essas águas. E aí criar essas rotas turísticas, não é? Ligando sempre uma marina à outra, fazendo com que, de fato, a pessoa possa sair daqui e ir para outra marina. Ela tem uma estrutura de restaurante, tem um barco, tem onde parar, tem onde abastecer. Isso é primordial para que a gente possa fazer isso, né? Essa roteirização náutica é muito importante. Muito importante, e também nessa área a gente tem o que apresentar. O Sebrae se interessou pelo tema, fez aqui na Bahia o que eles chamam de projeto piloto, que foi a criação de uma hierarquização de localidades onde poderemos ter marina, para a criação de um roteiro circuito náutico. Então, nós estabelecemos um levantamento completo, onde poderia ter marina. Em princípio, foram registradas 86 localidades. Submetemos lugares que ainda não existiam nada de Nada que não existiu. Submetemos essas localidades a filtros que tratam da questão turística, da questão da infraestrutura, da questão do abrigo e das circunstâncias para se ter uma marina mais cara ou mais barata, mais fácil ou mais difícil de implementar. Aí fomos dando cortes, passamos para 42, depois passamos para 14, e no mínimo nós temos 15 localidades perfeitamente possíveis de constituírem marinas e criar esse ponto de apoio, o roteiro que você fala. Essas localidades estão em média com 30 milhas de distância de uma da outra. Ou seja, porque esse número não é um número cabalístico, é simplesmente porque a 30 milhas de distância você consegue, com um barco à vela de pequeno porte, se transportar de onde você está para a próxima base. Né? Em um outro ponto a gente chegou a 50, mas a grande maioria é 30 milhas. Ou seja, esse estudo já foi entregue, o Sebrae já está trabalhando em cima dessas variáveis e uma série de empresários já estão se movimentando no sentido de implementar essas marinas em alguns desses lugares. O Sebrae Bahia. Bahia. E isso Bahia. Pode depois ser replicado, o Sebrae Nacional fazer em várias pontas. Acho que esse seria o interesse, porque assim que o projeto foi apresentado, o Sebrae Nacional, à época, mostrou interesse e participou, se eu não falo, não é uma coisa que eu domine, mas pelo que eu sei, participou financeiramente do projeto, e fica aí uma dica que pode ser replicada em outros locais. É bem interessante nós entendermos, né, e ver que cada local do Brasil, o Brasil imenso, mas cada local ele tem o seu diferencial. Aqui
com o saque náutico, o recebimento do turista náutico estrangeiro acaba chegando primeiro por aqui. Nós lá no sul, nós temos os estaleiros, nós temos a indústria náutica pujante, que abastece tudo isso também. Então, quer dizer, se a gente conseguir mapear locais onde chegar, aonde ir, o turismo qualificado em cada região dessa aí, nós conseguimos ampliar ainda mais essa economia do mar em todo o país, e cada um com o seu pedaço, com o seu espaço, com o seu grau de participação. Por isso a importância, né, Zeca, de ter pessoas como tu em cada local que se vistam de fato do setor, se dediquem ao setor, para que a gente possa mostrar que a iniciativa privada e o poder público juntos, trabalhando juntos nessa vertente, a gente consegue evoluir na economia do mar, de fato. Eu vou além. Além do que você já colocou, eu diria que essa interação entre as localidades e os estados, como a gente está fazendo aqui, é fundamental. O trabalho que vocês fazem lá, a Catimar, que é uma associação de âmbito nacional, não é só local, tá certo? Só vai fazer com que essa interação ocorra de forma mais efetiva. Eu, de formação, sou economista e não esqueci os conceitos de economia. Tem um conceito que é a economia de aglomeração. É aquela coisa de você, ao aglomerar, todo mundo ganha. As pessoas pensam inicialmente, tem muita marina no mesmo lugar. Ótimo. Né? Provavelmente lá em Santa Catarina tem algo parecido com o que a gente tem aqui. Tem uma rua, uma espécie de 2 ou 3 ruas de um certo bairro onde você encontra todos os equipamentos ligados a automóvel. Sim. Outros totalmente a peça industrial. Exato. Quer dizer, concentrou, aglomerou, gerou benefício para todo mundo. É a mesma coisa. Quanto mais estruturas tivermos, quanto mais ações tivermos, como a que vocês fazem lá, no Brasil e em Santa Catarina em particular, como a Catimar, melhor para todo mundo. Todo mundo ganha. Todo mundo junto, navegando junto para fortalecer a economia do mar. Zaca, obrigado por nos receber aqui, por nos convidar para estar aqui. Foi, de fato, um aprendizado muito grande. Conhecemos novas estruturas, conhecemos localidades onde pode sim ter marina, né? Cada marina do seu jeito, do seu modelo, os yacht clubes. Baía de Todos os Santos é belíssima, né? Tem uma marina, as marinas belíssimas, tudo que foi construído ao longo desses anos, com certeza vai fortalecer, e a gente fica muito satisfeito em ver hoje um poder público entendendo de fato o que é a economia do mar. O que se falou ali, o que escutamos do poder público, nos dá a esperança de poder, em outros locais, também que isso aconteça e que se entenda de uma vez por todas o que a gente vem falando há muitos anos. Batendo sempre nessa tecla. Meu amigo, quero te agradecer. Eu é que agradeço, mais uma vez, não só a presença de vocês, de você, da Michele, mas também, principalmente, pelas as iniciativas que você nos mostrou aqui, que foram exitosas lá na região. Acho que você contribuiu e muito para dirimir alguns pontos, como a legalização de marinas, né, que vocês resolveram lá e a gente ainda está por fazer, e uma série de outros pontos, o que me sugere de que esse foi só o começo. Nós vamos dar continuidade a muitas outras ações em conjunto. Com certeza, com toda certeza. Obrigado por vocês e aqui as pessoas que de fato fazem a náutica acontecer no Brasil. Scheffer Yacht apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.